Estou muito feliz de estar aqui, como o Gabriel disse, sou o Davi, sou um dos pastores na Igreja One. Atualmente eu estou em transição, né? Eu estou indo para o Rio, estou voltando para o Rio. Estive em São Paulo durante 4 anos e meio, mais ou menos. Fui muito feliz nessa cidade. Eu me sinto meio paulista. Meu sotaque é carioca ainda. Mas o meu coração ficou meio paulista nesses tempos que eu fiquei aqui com vocês. Então, eu honro muito a cidade de vocês, eu honro muito o que o Senhor está fazendo aqui nessa cidade. Uma cidade muito intensa, com muitas coisas, mas também muitas boas coisas acontecendo. A gente, às vezes, tem a tendência de falar das coisas ruins, né? Das nossas metrópoles. Mas eu testemunho que tem muita coisa boa acontecendo. E esse movimento é uma dessas coisas. Então, eu quero honrar vocês também, os líderes, os presbíteros, mas toda a comunidade, porque no fim das contas, como Pedro vai falar na sua primeira epístola ali, né? Cada pedrinha viva faz sentido para o que o Senhor está fazendo numa comunidade. Então, quero honrar cada um aqui, os membros, os irmãos que têm cooperado com essa obra. Amém, gente? Junto com isso, gente, junto com o ministério, com o One, a gente também lidera um ministério chamado Temélios, que é muito baseado no que eu vou pregar hoje, inclusive. A palavra fundamento que o apóstolo Paulo usa, o Senhor também na parábola sobre uma casa edificada sobre a rocha. Então, temélios é fundamento. Né? Muitas pessoas me perguntam o que é temélios. É a palavra grega para fundamento. Na verdade é temeleios, né? Mas a gente abrasileirou, temélios. Né? Essa palavra fundamento e o sentido do ministério é isso, poder cooperar com o corpo de Cristo com fundamento, com ensino, com cursos de mentorias, enfim. E um dos braços do ministério é uma editora, a editora Temélios, e a gente trouxe alguns dos materiais para vocês darem uma olhada lá. Então, quero incentivar os irmãos, passa lá, dá uma olhada, a gente conversa um pouquinho sobre os livros. Eu poderia gastar muito tempo aqui falando de cada um aqui. Eu sei que muita gente gosta de fazer isso, eu faço isso também, mas hoje eu quero focar bem na palavra. Então, passa lá depois, a gente conversa um pouquinho sobre os livros, tá bom? Tem diversos temas, eu tenho certeza que vai abençoar você, sua casa, seu ministério. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu diria a natureza da igreja como família de Deus. Eu quero falar sobre o que é ser igreja. Conversando com o pessoal aqui antes do culto, eu sei que vocês têm falado muito sobre isso, né, nos últimos domingos. Então eu quero cooperar também, ser mais um cooperador aqui, para o que o Senhor está comunicando à igreja. Espero que o Senhor me use, o Senhor possa me usar para abençoar vocês. Quero ser um servo de vocês nessa manhã. Abre comigo em Efésios 2, eu quero ler do versículo 17 ao versículo 22. Apesar de não ser a versão que eu uso no meu dia a dia, eu quero ler com vocês hoje a NVI, tá bom? Esse texto é bem legal na NVI. Todo mundo abriu? Vocês estão comigo? A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu sei que nós já oramos, mas eu queria orar novamente. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos legou a sua palavra. E nós não estaríamos aqui sem a sua palavra, Senhor. Deus, nós te pedimos nessa manhã, fale conosco. Apesar de mim, Senhor, apesar da minha insuficiência, da minha limitação, nós não estamos aqui debruçados em uma eloquência de alguém, mas na sua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós oramos que toda distração seja colocada em último lugar. Nós depositamos nossos olhos no Senhor nessa manhã, Senhor. Nós queremos cultuar o Senhor. E para isso, o Senhor carece da nossa atenção, da nossa fome, da nossa espera, da nossa expectativa. Então, o Espírito de Deus coloque o nosso coração na palavra
durante esses próximos minutos. Nós precisamos da sua palavra, Senhor. Fale no nosso coração com espírito de ousadia, espírito de temor, espírito de conhecimento, espírito de revelação. Nos encha para o pleno conhecimento da verdade. E nós sabemos pela sua palavra que o Filho é a verdade do Pai. Encha-nos com o seu Filho nessa manhã, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero discorrer, eu quero expor, né, ir versículo por versículo, mas no meio disso eu quero falar sobre alguns pontos, né? Eu vou falar basicamente sobre 4 pontos. Eu quero começar falando com vocês sobre como nos tornamos o povo de Deus, né? Eu quero falar dessa paz que nos reconcilia com Deus e uns com os outros. Depois a gente vai falar sobre a definição do que somos, né? E já está no próprio tema do sermão, que é: nós somos uma família na fé. É assim que o Senhor nos chama, né? Oikeios ligados pelo seu sangue. Por último não, mas no terceiro ponto eu queria falar com vocês sobre quem dita essa regra. Nós somos uma família, quem dita a regra da casa, o protocolo da casa, a cultura da casa, quem está ditando isso, né? Será que somos nós mesmos, né? E por fim eu quero falar sobre essa habitação, porque o Senhor não nos deixa apenas uma regra, mas o Senhor também nos preenche em todos os detalhes da nossa vida pelo seu Espírito, né? Mas vamos começar do começo. A gente já vê que o apóstolo Paulo, na verdade, toda a carta de Efésios, eu amo essa carta, é uma carta muito rica, porque quando a gente vai olhar o contexto de Éfeso, era um contexto meio uma São Paulo da época, né? Era uma cidade muito cosmopolitana, é uma cidade comercial, então tinha muita diversidade lá. Assim como nós temos aqui, né? Nós temos diversas tribos na nossa cidade. Eu falo nossa ainda, até amanhã eu tenho lugar de fala, né? A nossa cidade aqui tem de tudo, né? Somos uma das maiores colônias japonesas, italianas, enfim, tantos povos aqui. E isso nos trouxe muita riqueza como São Paulo, né? A gente vê isso muito na gastronomia, porque crente gosta de comer, não é verdade? Então você acha de tudo aqui. Isso não é uma beleza? Eu vou sentir falta disso, né? Você quer 3 horas da manhã comer uma pizza, você consegue, né? Só eu gosto de comer aqui? Então, a cidade de Éfeso era uma cidade muito rica também, culturalmente. E aqui o apóstolo Paulo, não somente no versículo 17, ele começa a discorrer um pouquinho antes. Ele está falando muito sobre essa riqueza e como essas riquezas devem nos trazer soma e não trazer divisão. Mas o pecado que entrou no mundo, né, por meio de Adão e tudo mais, vocês sabem da história, começou a trazer divisão, né, entre o homem e a mulher, né, entre uma classe e outra. E a gente começou a se dividir por causa do pecado. A gente vê, por exemplo, sexismo, vê machismo, vê etarismo e tantos outros ismos aí. Mas, no fim das contas, isso tudo, a gente não precisa das ideologias desse tempo para a gente denunciar isso, porque as próprias escrituras já denunciam. E o nome disso é pecado, né? Por isso que, não é nem o meu tema aqui, mas, por exemplo, racismo não é uma pauta de uma ideologia política, mas é pecado. As escrituras já nos apontam isso. Porque a nossa cor, ela não nos define, né? O próprio Luther King fala isso, né? Eu tenho um sonho, o quê? Quando a cor das minhas filhas não importam, né? Então a gente vê antes de Luther King, a própria escritura falando sobre isso, onde não há mais escravo e livre, homem e mulher, bárbaro e cita, né? Enfim, a própria escritura nos mostra essa quebra de barreira, onde as nossas a nossa diversidade, as nossas culturas, elas não trazem barreiras, mas elas nos somam. A cidade de Éfeso era assim, uma cidade muito rica culturalmente, mas muito sectarista em muitos pontos. E o apóstolo Paulo está falando como a gente lida com essa diversidade. Olha o que ele fala no versículo 17. Ele veio, ele quem? O Senhor Jesus. Ele veio, né, e anunciou paz a vocês que estavam longe. Se tiver ruim, eu posso voltar, tá, gente? Eu estou dando trabalho para o som, é isso? Não, né? Então Jesus veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. É o que está escrito na sua Bíblia? No versículo 17, vem aí comigo. Vamos lá, gente. Vocês tomaram café? Um cafezinho?
Quem não tomou café hoje? A maioria tomou café aí, ó. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre um tempero aqui que é muito importante para o nosso sermão aqui. Porque Jesus veio ao mundo, Jesus encarnou, o verbo se fez carne, ele tabernaculou entre os homens, ele fez morada aqui, ele não apenas, como os docetistas falavam, né, a heresia do primeiro século, segundo século, né, ele parece que veio. Não, ele veio, ele encarnou, ele é homem, ele é Deus, né? Como diz Don Carson, ele não é só 100% homem, 100% Deus. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Não é apenas uma porcentagem, é uma verdade. O nosso Deus, ele é verdade, ele é o homem verdadeiro, e ele é o Deus verdadeiro. Ele veio até nós. E ele veio como um anjo também, ou seja, como um mensageiro. E não era uma mensagem qualquer, era uma boa mensagem. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre essa mensagem, sobre o Evangelho. O Senhor veio, ele encarnou e ele anunciou algo. E o que é isso que ele anunciou? Paz. E, gente, a primeira coisa que eu quero frisar com vocês, ele não anunciou paz apenas aos que estavam perto. Quem é esses que estavam perto aqui? Eram os judeus, o seu povo. Deus, o homem judeu. E ele veio e ele anunciou aos seus. Mas ele não anunciou paz apenas aos que estavam perto, mas ele também anunciou paz aos que estavam longe. E, meus irmãos, eu não sei como é que você se vê na realidade do Evangelho, mas eu me vejo muito longe, porque eu estou milhas e milhas distante do meu amor, né? Eu estou muito longe de Jerusalém. Gente, Paulo nem sabia que existia América nessa época. Quando a gente vê confins da terra aqui, o ápice do movimento apostólico era a Espanha. Vamos até os confins da terra. Aí chegaram lá na Espanha, acharam que zeraram o game. Mas não, tinha um mundão ainda para ver, gente. Então os apóstolos nem tinham ideia de que a gente estava aqui, né? Como Brasil, como continente. Mas Deus sabia. Então a gente estava longe, e tão longe que nem os apóstolos conseguiam mensurar. E não somente geograficamente, mas também no tempo, gente. Isso aqui tem mais de 2000 anos, gente. E o Senhor é tão fiel que a sua paz anunciada tocou Pedro, que estava bem pertinho ali, mas também nos tocou. E é a mesma paz. É o mesmo evangelho da paz. Anunciado aos que estavam longe, anunciado aos que estavam perto, mas também uma paz anunciada aos que estavam longe. E eu quero falar um pouquinho sobre esse evangelho da paz, porque é isso que nos torna povo de Deus. O que nos torna povo de Deus, a gente vai falar sobre família daqui a pouco, a gente vai entrar em eclesiologia, mas a gente precisa começar do começo aqui, da nossa perícope, da nossa passagem, porque às vezes a gente quer viver a igreja sem o evangelho da paz. A gente não vai saber ser família de Deus se a gente não entende o evangelho da paz. Se a gente não entende o que é essa paz, a paz de João 14, quando o Senhor começa ali uma das maiores conversas de Jesus, que vai do 14 até o 17. E ele começa a sua conversa assim, virando para os seus discípulos, falando: não fiquem angustiados. Eles começaram a ficar angustiados ali, eles começaram a ver que o ministério não ia ser muito bem como eles estavam imaginando. Porque eles estavam querendo ir contra a Pax Romana ali, né? Uma Roma fazendo cada vez mais seu império pomposo. E Jesus começa a falar um negócio chamado cruz, aí você, a gente não ia dominar tudo, você não é o filho de Davi, a dinastia não vai acontecer, você não é o leão da tribo de Judá, você não é o cara, agora vem com esse papo de cordeiro que vai morrer. A gente comemora a Páscoa e vai para cima. Vamos lá, Jesus, lombos cingidos, sandália no pé, cajado na mão, vamos em direção a Canaã. Eles começaram a ficar angustiados. E no meio disso, Jesus fala assim em João 14: a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. E a gente lê isso e a gente passa batido. Mas paz para as escrituras, gente, não é a paz da pós-modernidade. Porque como é que é paz para a gente hoje, como sociedade? É a paz do Netflix, né? Você chega na sua casa depois de um dia cansado, aí você chega querendo um silêncio, aí você chega na sua casa, tem 3 filhos, causando, a sua casa está uma bagunça,
Você fala assim, cara, eu só queria 10 minutinhos de paz. Aí teu marido chega, amor, não, calma. 10 minutinhos de paz. Aí você entra pro seu quarto, aí você bota um dorama. Tem algum dorameiro aqui? Pode confessar, gente. Aqui é igreja. Igreja é lugar de luz, confissão, honestidade, verdade. Ninguém mesmo? Ah, 2 está no kit, né? Ali, ó, os dorameiros aparecendo ali, ó. Começou, vai aparecendo. Até o final a gente tem o apelo. Brincadeira, gente. Dorama, eu sei que hoje, assim, no meio de uma cultura pop tão zoada, né? O dorama tá sendo um refúgio, né? Não tem nude, não tem nada, né? No ápice é, assim, uma bitoquinha, né? É o que me contaram, eu nunca vi. Não é verdade. Um amigo meu, né? Sempre assim, né? Eu nunca vi mesmo, não. Mas os dorameiros sempre fazem apologética nesse sentido. Não é uma coisa mais light, tranquila, né? Não é dorameiros, né? É mais light, não tem nada, as crianças na sala, não precisa pular. Mas volta aqui, o que isso tem a ver com a palavra? Nada, não tem nada a ver. Mas aí, o irmão, né, entra no quarto e fala, eu quero 10 minutos de paz. Aí bota o dorama lá, vê um episódio, mas depois tem que sair. Aí você volta para a sua vida, você volta para o caos. Essa não é a paz que Deus dá. Porque a paz que Deus dá, e no mesmo conceito de João 14, o consolo que Deus dá, não é o consolo da pós-modernidade, né? Porque as pessoas querem ser consoladas como? Tadinho do neném, né? Tadinho. Esse não é o consolo. O Paracletos que aparece ali, na verdade, é o contrário. É aquele amigo da guerra que levanta, que sustenta, que coloca de pé. Isso é consolo bíblico. E paz bíblica não é a paz limitada, não é a paz que você joga o seu problema para debaixo do tapete e você só respira, não. É por isso que, como o Gabriel disse aqui, a gente espera uma paz, a gente espera um milênio, né? Porque o Evangelho nos aponta para essa paz, essa shalom, né? Mas para a gente chegar a isso, gente, vai ter muita ação, né? Vai ter muita loucura. Porque Deus, ele não é um Deus que joga os nossos problemas para debaixo do tapete, a fim de que a gente tenha 10 minutos de paz. Então, quando esse homem, Jesus, veio nos anunciar paz, ele não está nos anunciando uma paz que o mundo nos anuncia. Nós não viveremos igreja, né? Eu estou indo pulando lá para o versículo 21, 22, né? A gente não vai chegar lá se a gente quer um anúncio de paz que o mundo tem nos anunciado. Porque esse homem que veio nos anunciar paz aos que estavam perto, muitos mártires, e aos que estavam bem longe, como eu e você aqui, numa terra chamada Brasil, para a gente entender isso, a gente vai ter que se desvencilhar do que o mundo diz que é paz, e a gente vai ter que voltar para o que as escrituras dizem o que é paz. Né? Shalom. Shalom, que é um tema muito caro para os judeus. Né? Tanto que eles, né, se encontravam, era uma esperança, shalom. E os cristãos começaram a trocar isso por Maranata, né? Maran e Atá, ele veio e ele virá. Né? Então, a expectativa da paz é uma expectativa escatológica para o povo das Escrituras. Nós estamos esperando essa paz, nós estamos esperando essa shalom. E essa shalom, meus irmãos, é harmonia. O sinônimo para essa paz é harmonia. E, meus irmãos, para Deus nos harmonizar com o seu plano, vai ter muita ação. Vai doer. É como endireitar uma árvore toda emaranhada. O processo para que essa árvore se endireite, para que ela fique reta, é doloroso, é custoso, é trabalhoso, é processual. Mas nós temos fé e nós temos esperança que aquele que começou é fiel para cumprir. Mas é processual, é árduo, é trabalhoso, é difícil. Então o anúncio da paz não é para que a gente pegue e fique assim, ai, pronto, 10 minutinhos de paz, agora que eu sou crente, não. É por isso que muitas vezes você recebe a mensagem do Evangelho, crente que a sua vida vai decolar e ela, poxa, eu achei que eu ia entrar, ia prosperar, ia comprar o carro do ano, ia ficar milionário, pô, né? Prosperidade, cadê a prosperidade? Aí aquele seu namoradinho, Deus começa a te incomodar para você parar com ele.
aquele seu jeitinho brasileiro no seu trabalho, Deus começa a te incomodar para você parar. Né? Aí você começa a ajudar mais na sua casa, você fica mais cansado. Né? Você começa a ser mais generoso com seus irmãos, você começa a abrir sua casa, aí ela vive... Aí fala assim, não era para melhorar minha vida acabou depois que eu virei crente. Quem se identifica com isso? Ó, que mensagem abençoadora para uma manhã ensolarada, né? Para te levantar, né? Mas gente. Porque não é porque a gente está falando sobre uma palavra que ela tem o mesmo sentido das Escrituras. O próprio Paulo falou isso ao povo da Galácia, né? Vocês falam desse evangelho, vocês estão indo para um outro evangelho que nem é outro. Não adianta falar que vocês estão pregando o evangelho, porque esse evangelho que vocês pregam não é o evangelho. Então, às vezes, a gente está falando a paz do Senhor, né? Vira para o irmão, ô irmão, paz do Senhor. Mas será que a gente está declarando a paz do Senhor para o irmão? Você está falando assim, que Deus arrume a tua vida. Você está... Que Deus dê um jeito na tua vida. É isso que você está falando, teu irmão. Que Deus te endireite, irmão. Essa é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Quando nós recebemos esse anúncio, isso vai nos reaprumar. E, meus irmãos, a boa notícia vem agora. Porque não é reaprumar para uma alta performance minha, mas é me reaprumar, é te reaprumar para o plano dele. Porque a queda não apenas me trouxe um falso conceito de boa vida. A queda me tirou do plano de Deus. A queda me desaprumou. A queda me desalinhou. A queda te desalinhou, te desarmonizou com o plano de Deus. E quando o Evangelho nos encontra, Deus nos reposiciona no seu plano. É por isso que Paulo fala assim, se a gente se espera apenas dessa vida, gente, nós somos os mais miseráveis. Paulo está com um plano que é muito maior do que ele na mente. Por isso que a gente descansa no Evangelho. Por mais que ele doa, por mais que seja difícil, né? Você comprou um sofá claro, achando que ia ficar só você e seu marido na sua casa, do nada você vira crente, e aí tem um monte de gente na tua casa, seu sofá vira cinza. Isso é evangelho. Nós temos vivido uma sociedade que está cada vez menos tolerante à criança. Você está num shopping, você está num restaurante, uma criança faz barulho, a galera já fica assim, tem criança aqui, gente, o que ela está fazendo aqui? Então, isso pode nos incomodar no início. Mas daqui a pouco a gente fica, poxa, cadê as crianças? A gente começa a ser reaprumado. É nos detalhes da vida, meus irmãos. O Evangelho da Paz não vem apenas te fazer um bom crente no culto de domingo. Vem te ensinando nos detalhes da vida. Como ser um marido, como ser uma esposa, como ser um filho, como ser um pai, como ser um patrão, como ser um funcionário. Se a gente vai ver isso lá para Efésios 4, 5, Paulo falando disso. Ele vai falar da tratativa do marido, da mulher, da esposa, do funcionário, né? Trazendo para o nosso contexto, do patrão, do servo do Senhor, né? Do filho e do pai. O Evangelho vai nos reaprumar na sua paz em todos os sentidos, meus irmãos. E a gente vê aqui no versículo 18, ó, porque por meio dele, tanto nós como vocês, ou seja, os que estavam longe, os que estavam perto, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então nós não temos um Espírito mais ou menos aqui, porque ele foi se desgastando com o tempo. Nós não temos um Espírito no Brasil mais ou menos, ficou longe, né? Vamos mandar só metade. Não, meus irmãos. O mesmo Espírito que empoderou Pedro nos empodera. O mesmo Espírito que confortou Estevão nos conforta. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscita para uma nova vida. É o mesmo Espírito, meus irmãos. Nós temos acesso ao Pai por o mesmo Espírito. É por isso que não há diferença no Senhor, porque não é sobre a minha performance, não é sobre a minha casta, não é sobre o meu dinheiro, é sobre aquele que me deu vida. E naquele que nos deu vida, nós somos semelhantes, meus irmãos. Tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto, porque foi-nos anunciado o Evangelho da Paz, que nos reposiciona no plano de Deus. Estou no primeiro ponto ainda. Como nos tornamos o povo de Deus, meus irmãos? Por meio desse Evangelho que nos reposiciona. Não tem como você viver o que Deus tem para você sem o Evangelho. Não consigo viver o que Deus tem para mim sem o Evangelho.
Por exemplo, o que está nos levando como voltando, gente, eu nunca imaginei voltar para o Rio, nunca imaginei. Falei, gente, eu já tá bom, né, carioca, voltar para o Rio agora, vamos lá, Alemanha, vamos para frente. Estou voltando, gente, a igreja nasceu na minha casa, eu estou voltando para minha casa. Mas se Deus está indo para lá, eu estou indo para lá. Não é uma conjectura ministerial. O que o Evangelho da Paz tem nos ministrado? O que faz sentido com as Escrituras, o que Deus tem para a sua casa? Não o que faz sentido às nossas vistas. Meus irmãos, o Evangelho precisa permear cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes temos crises eclesiológicas porque temos crises soteriológicas. Eu vou falar isso em outras palavras. Nós temos crise de igreja, não sabemos viver igreja. Eu estou falando isso para São Paulo como todos, vocês estão entendendo, né? Não sabemos como viver igreja, temos dificuldade com igreja, dificuldade com confiança, dificuldade com ver o irmão, de ouvir o irmão. Porque no fim das contas, temos uma crise de fé, de consciência de salvação. E não é que, meu Deus, será que eu sou salvo ou não? Mas o que é salvação? Do que Deus me salvou? Aonde eu estou seguro? Quem é o Espírito de Deus para mim? Então, antes de nós falarmos sobre igreja, que a gente vai falar daqui a pouco, precisamos entender, nos tornamos o povo de Deus, porque alguém veio e nos ministrou paz. A paz que nos reconcilia com Deus e a paz que nos reconcilia uns com os outros. Tanto os que estavam longe, como os que estavam perto, eles têm acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. No versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiros. Aqui eu começo a entrar na mensagem, gente. Mas fica tranquilo, tá? São 11h27. Vai dar certo. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Em outras versões, né, como a Almeida, peregrinos. Né? Esse peregrino não é o peregrino que o Alê canta, né? Já me perguntaram, Davi, você pregou que não é para ser peregrino, mas o Alê falou que é para ser peregrino. Estou perdido. Não, o Alê canta lá de Abraão, é outra peregrina aqui. Eu vou explicar. Sabe essa música? Sou como um homem peregrino. Então, já me perguntaram, brigaram comigo, que eu falei para não ser peregrino. Mas o Alê falou que é para ser peregrino. Vocês estão felizes ainda, gente? Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Eu queria muito conhecer vocês. Obrigado por me receber. Vocês estão felizes mesmo, gente? Está sendo legal até aqui? E aí, no meio disso, o apóstolo Paulo fala assim, vocês já não são mais estrangeiros, vocês já não são mais forasteiros, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Para aqui, meus irmãos, vamos entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Havia um costume na época do Médio Oriente, do Antigo Oriente Próximo, isso aqui não só em Éfeso, que era uma cidade cosmopolitana, como eu falei, uma cidade muito de passagem, mas isso era uma consciência judaica também, né? Um povo que veio de peregrinação, como a gente já falou, os patriarcas e tudo mais, mas que quando se instalou ali, principalmente na dinastia de Davi e tudo mais, né? o império crescendo e tudo mais, mas ainda assim era um território de passagem, havia muita movimentação, um povo que ia, um povo que vinha, né? Muito peregrinos, peregrinações acontecendo, estrangeirismo e tudo mais. E o apóstolo Paulo fala assim, olha só, gente, vocês não são mais estrangeiros, não. Vocês precisam deixar essa hostilidade, esse estrangeirismo para trás. Quando vocês se encontram como igreja local, parem de se comportar como estrangeiros. Parem de se comportar como estranhos. Em outras palavras, parem de se comportar como se vocês fossem embora a qualquer momento. Essa era uma consciência, não apenas de Éfeso, mas uma consciência muito forte do Antigo Oriente Próximo. Vocês estão comigo, gente? E trazendo para o nosso contexto de igreja, gente, eu não falo isso de uma denominação, mas eu falo do corpo místico de Cristo mesmo, você se entender, você sim ser fiel a uma igreja local, mas você ser fiel à igreja, você não se comportar como quem vai embora a qualquer momento, né? Mas o apóstolo Paulo, trazendo para o nosso contexto, está falando para a gente perder todo esse sentimento de estou passando por um contexto, posso pegar um pouquinho de água, eu vou viver minha vida. E muitas vezes a gente vive isso nos nossos contextos locais, né? A gente chega aqui no domingo,
a gente tem um momentinho, a gente toma a nossa água, a gente come o nosso pão e vai ver a nossa vida. O apóstolo Paulo fala assim, gente, parem de ser visitantes. Eu não estou falando... Tem algum visitante aqui, inclusive? Tem alguém nos visitando? Ali, ó, temos um irmão visitando. Seja bem-vindo, tá, irmão? Tem mais alguém? Não, é o irmão aqui. Então, por exemplo, esse irmão está nos visitando e vamos receber ele com hospitalidade, com alegria. Mas o apóstolo Paulo não está falando sobre isso aqui. O apóstolo Paulo está falando sobre pessoas que já estão há 10 anos e ainda têm mentalidade de visitante. Pessoas que às vezes são até pastores, pregam, como eu, e ainda têm a mentalidade de estrangeiro. Uma mentalidade que a qualquer momento pode fugir, a qualquer momento pode desistir. Sabe Pedro, quando deu tudo errado, ele tentou pescar de novo? O apóstolo Paulo está falando sobre esse senso de fuga. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, vocês não são mais estrangeiros, gente. O Senhor não trata vocês assim. Vocês foram comprados por um alto preço. Deus não apenas chama vocês como meros espectadores para a sua presença e depois despede vocês como meros visitantes. Sabe aquela pessoa que às vezes passou na sua casa, você nem conhece direito, foi lá, né, teve um almoço, comeu alguma coisa legal, mas viveu a sua vida? Não. Nós não somos assim na casa de Deus, meus irmãos. Deus não nos chama para isso. Para sermos meros espectadores do que Deus está fazendo. O Evangelho da Paz tira de nós todo o sentimento de vocês estão fazendo algo para nós estamos fazendo algo. O Douglas Gonçalves que fala muito isso, né? Não é mais vocês. Nossa, vocês estão fazendo algo muito legal aqui no carrão, né? Não, é, cara, Deus está nos usando. Nós estamos fazendo algo. Esse entendimento do versículo 19, se recebemos o Evangelho da Paz, se estamos sendo reaprumados no Evangelho, recebemos esse sentimento, tirando todo o estrangeirismo da nossa mente, do nosso coração, e nós nos sentimos pertencentes. Não é um pertencimento doentio, manipulador. Não é isso, meus irmãos, que eu estou falando, né? Ai, eu pertenço àquela igreja, né? Nunca posso sair dela e agora. Não, não é isso. Mas é enquanto Deus te coloca no lugar, seja 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, você está nesse lugar. Você coopera nesse lugar, você é empoderado nesse lugar, você tem herança do Senhor nesse lugar, você tem porção de Deus nesse lugar. Você não é um mero espectador. Deus não nos chama, meus irmãos, para sermos espectadores. O culto, teologia de culto, isso, meus irmãos, nós nunca fomos chamados para consumirmos algo. As Escrituras nunca vão falar isso. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar um contexto de culto que te chama para consumir algo. É muito pelo contrário, a Bíblia fala sobre alguém que consome, uma só pessoa que consome, que é Deus. Deus é o fogo consumidor. Deus é aquele que consome todas as coisas. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vai ver as famílias sendo convocadas para o contexto de adoração. E quando chamavam os seus pequenos, as crianças, imagina um pai falando, filho, se arruma aí que a gente vai adorar a Deus. Meus irmãos, com certeza já estava na mente daquela criancinha, inclusive da criancinha, porque eles já eram educados desde criança. O que eu vou levar? Fica tranquilo, não vou tirar a oferta agora, gente, está tranquilo. Mas o que eu vou levar? O que eu vou dar? Esse é um contexto de culto, meus irmãos. De todas as Escrituras, nós não viemos para receber, nós viemos para dar. Não sou eu aqui que estou no lugar de consumo. É Deus. É por isso que o culto não precisa ser bom para mim. É por isso que eu não preciso sentir algo forte para levantar minha mão. Né? A pessoa está tocando, eu vou levantar minha mão. Ah, está sentindo uma coisa? Não. Eu estou adorando a Deus. Eu vim adorar a Deus. Eu não vim sentir alguma coisa. Enquanto eu adoro, eu sinto. Enquanto eu adoro, eu recebo. Porque Deus é misericordioso, Deus é bom. E quando eu recebo, eu sou transformado e eu posso adorá-lo cada vez mais na minha vida. Mas o foco do culto, meus irmãos, continua sendo Cristo. Mas temos um consumismo nas igrejas brasileiras porque somos estrangeiros nas igrejas brasileiras. Nos comportamos como estrangeiros. Não nos sentimos parte. Meus irmãos, temos hoje cultos com uma meia luz, pipoquinha, um drink no início. Queremos cativar a todo custo a nossa clientela.
Temos que cativá-los, temos que atraí-los, temos que ter poltronas cada vez mais confortáveis, uma luz cada vez mais confortável, um ministério kids cada vez mais confortável. De preferência com pedagogas com mestrado. Tudo do melhor. E, amém, Deus é belo, ele merece excelência. Mas será que essa excelência é para Ele? Ou nós queremos apenas agradar a clientela? Como nós temos elencado e escolhido as nossas comunidades? Será que vamos para uma igreja e falar assim, foi legal, né? O louvor, a música, nota 7, né? A palavra, nota 8, né? Mas é longe de casa, então o frete é caro. É igual o iFood, a gente está escolhendo igual o iFood, meus irmãos. Sabe, o hambúrguer é bom, mas a batata nem tanto. Mas o frete é caro, aí você põe lá frete grátis. Aí você procura só no iFood só o que tem frete grátis. Né? Quem faz isso? Vocês são ricos, né? Pois é. Frete grátis, você põe lá, né? Aí você tira o frete grátis. Não, vai que o frete é baratinho. Aí é R$30 de frete. Não, põe frete grátis de novo. Meus irmãos, a gente tem feito isso para escolher as nossas comunidades de fé. O louvor é legal, a palavra é legal, o ministério infantil é legal, mas não tem estacionamento. E nada contra tudo isso, meus irmãos. Eu não quero ser azedo aqui, não é minha ideia. Mas temos trazido o consumismo para o nosso contexto. E não é assim que se escolhe uma comunidade de fé. Pelo menos não deveria. Não deveríamos escolher um lugar para criar os nossos filhos. Esse versículo 19, me confronta muito, meus irmãos. Eu sempre que leio ele, eu oro, Senhor, tira de mim todo estrangeirismo. Eu não quero olhar para a sua igreja como um estrangeiro, como um estranho. Eu não quero usurpar da sua igreja. Eu quero tratar ela como minha família, né? Ele fala aqui, porque nele nós temos cidadania, nós somos concidadãos dos santos, nós somos santos. O apóstolo Paulo está nos colocando no hall lá de Hebreus, meus irmãos. Olha que pesado isso. Nós fazemos parte dos santos, né? Porque nós somos salvos como eles foram. Nós estamos com eles. Nós somos predestinados diante da fundação do mundo. Nós somos seguros no selo do penhor da herança, que é o Espírito, que ele fala no versículo 18. Mas ele não fala apenas isso. O apóstolo Paulo não apenas nos coloca no hall dos santos. Ele fala assim, vocês são membros dessa família. Ele traz afeição. E família aqui, meus irmãos, é oikeios. É a oikonomia, que é ligados pelo sangue. Meus irmãos, quando a gente chama, eu acabei de chamar vocês de irmãos, né? Quando a gente se chama de irmãos, é irmão mesmo. Não pode ser só um jargão crente. Porque o que nos liga é o que o Senhor vai falar nas Escrituras. O que nos liga é o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, meus irmãos, é mais forte do que o sangue natural. Isso aqui não fala para você menosprezar a sua família biológica. Nada a ver, muito pelo contrário. Guarde principalmente os domésticos. Esse é padrão bíblico. Seu primeiro lugar cuide da sua esposa. Não adianta nada você dar a vida pela igreja se você não dá a vida pela sua esposa. Não adianta nada você dar a vida pelos seus irmãos na fé se você não cuida do seu filho. Você pode salvar seu bairro inteiro, mas você precisa primeiro evangelizar seu filho, pregar o evangelho para o seu filho. Então não é uma dicotomia, família e ministério. Eu particularmente, eu não gosto muito disso. Família primeiro, depois ministério. Gente, cada uma coisa no seu lugar, eu não preciso escolher uma coisa ou outra. É família e ministério. Entendendo o contexto da família, a estrutura da família, entendendo o contexto do ministério, a estrutura do ministério, a estrutura da igreja. O meu filho não me tira da igreja. E a minha igreja não me tira da minha família, pelo menos não deveria. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é, nós precisamos ser uma família na fé. Isso não fala sobre sentimentalismo, isso fala sobre verdade. Nós precisamos cultivar um lugar familiar. E família, meus irmãos,
Eu não sei como é que é o seu conceito de família, o que você pensa quando você ouve a palavra família, mas pelo menos para mim, eu não estou falando que isso é o todo, né, que eu quero definir o conceito aqui, mas quando eu penso em família, eu penso muito em honestidade, verdade, um lugar onde eu não preciso fingir. Por exemplo, a Ana, gente, eu estou sempre com a Ana. Eu não consigo performar uma coisa 24 horas. Uma hora eu vou cansar. Família é o lugar onde você é você mesmo. Família é o lugar de autenticidade, mas não de autonomia. Família, para mim, é o lugar onde eu posso ser o mais autêntico possível, mas o menos autônomo possível. Autenticidade, meus irmãos, é quando você pode ser exatamente quem você é. Nós não queremos aqui, por exemplo, no ano, eu não quero 100 mini Davis, 100 mini Alessandros, mini Cantarinos. Não. Seja você, né? Por exemplo, no ano, a gente fala, cara, seja você mesmo. O que Deus te falou? Como Deus te fez? Deus gastou tempo com você, cara. Deus te moldou, não é isso? A gente fala da criação, Deus gastou tempo com você. E Deus gastou tempo comigo. Acho que Ele queria algo comigo e algo com você. Seja autêntico. Seja você mesmo. Mas nunca autônomo. O que é autonomia? Onde você acha que a sua autenticidade te resume e te basta. Não. Eu preciso ser eu mesmo, mas eu sendo eu mesmo, eu preciso tanto de vocês. Deus é tão bom, mas tão bom, que mesmo eu tendo o Espírito por inteiro, Ele não me disse tudo. A gente sempre fala, né? E se a gente tivesse só uma Bíblia e o Espírito em uma caverna? Fala, meus irmãos, nessa condição, sim. Só precisamos do Espírito, das Escrituras, né? Sola Christus, sola gratia, sola fide, tudo isso. Estou com Lutero nisso, né? Mas Deus nos deu o corpo. A salvação não é autônoma, onde eu vivo a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. O Evangelho da Paz nos reaprumou e nos colocou num lugar barulhento chamado igreja. Deus nos salvou de nós mesmos, meus irmãos. Deus nos salvou da nossa mente que é enganosa. Quantas vezes, né, a gente vivendo a nossa vida autônoma, a gente fica remoendo histórias da nossa vida, remoendo conversas. Quem já fez isso? É loucura, né? Mas de médico e louco, cada um, né? Como é que é? Tem um pouquinho, né? Aí a gente está comendo, a gente está pensando na conversa que a gente podia ter tido com o irmão. Aí você fala tão bonito na sua cabeça, né? Quem já fez isso? Aí você chega na conversa, não é tão bonito como foi, né? Quando você estava tomando banho e pensando na conversa. Assim, não, que eu vou chegar lá, vou falar isso, né? Eu vou... Aí você chega lá, aí você perde tudo. A gente é maluco, né, gente? O ser humano é um bicho doido. Porque na nossa mente a gente se superestima. As nossas ideias são muito superlativas. A gente vê muita frustração quando a gente vive nas nossas ideias. Aí você tem um ideal, você casa com uma mulher na sua ideia, né? A Ana. Eu tenho uma Ana que eu penso, aí eu quero casar com a Ana que eu penso. Aí quando eu lido com a Ana, eu me frustro. Eu falo assim, nossa, essa não é a mulher que eu casei, não. Na verdade, não é a mulher da ideia que eu casei. Aí o filho vem, aí eu tenho todo um ideal de filho. Não, meu filho vai vir, eu vou educar ele assim, assim, assim. Aí ele, aos 14 anos, ele começa a pregar, profetizar. The King, the Power. Tá amarrado, Senhor, não, cuida, guarda a criança. A gente tem o ideal de criação, o ideal de tudo. Mas, meus irmãos, a vida não é feita de ideias. A vida é feita de realidade. E a melhor realidade, por mais imperfeita que ela seja nessa era, que nós podemos nos submeter, chama igreja. Gente, Deus podia nos deixar, né? Vamos supor, o Luan aqui em São Paulo, vamos supor que tem, sei lá, 500 pessoas. Deus podia ter mandado uns 1.500 anjos, né? 3 anjos para cada um. Não, aí esse anjo aqui vai te ensinar tudo sobre casa. Esse aqui vai te ensinar tudo sobre trabalho e profissão. Esse aqui vai te ensinar tudo sobre teologia. Não ia ser tão mais fácil? Aí Deus dá o quê? Para ser seu amigo, seu vizinho.
um candanguinho todo errado. Um cara todo zoado. E no meio do pecado ele vai falar assim para você, acho que você deveria melhorar isso, você deveria tratar sua esposa melhor. Aí seu primeiro ímpeto vai falar assim, quem é você para me falar isso? Você também é todo errado. É um errado falando pro outro. Mas Deus bota uma pessoa toda errada para falar que você está errado. Que doideira, né, gente? Esse negócio de igreja que a gente gosta é uma coisa de doido. E o apóstolo Paulo está falando isso. Vocês foram reaprumados pela paz, vocês têm acesso ao mesmo Espírito, mas vocês não são mais estrangeiros, não, vocês são família. Vocês têm que lidar com essa realidade. Então isso é o que somos, meus irmãos. Somos uma família espiritual. Devemos viver como irmãos, rejeitando divisões, rejeitando individualismo, recebendo um contexto familiar, recebendo os nossos irmãos na nossa casa, abrindo a casa, abrindo a vida. Esse é o andar na luz de João. O Guilherme de Carvalho fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala que João, quando vai falar sobre andar na luz, ele não está falando apenas de confissão. Ele está falando sobre realidade. E não há um lugar melhor para a gente ser chocado na realidade do Evangelho que a igreja. A realidade nos frustra, meus irmãos, muitas vezes, vocês sabiam? Porque o pecado, o que o pecado fez? O que é a treva que João está falando lá? O que o pecado fez? Nos colocou para viver uma fantasia que não existe. Não, eu vou sair da igreja, eu vou curtir, eu vou para a balada, né? Eu vou zoar tudo, vou ganhar muito dinheiro, vou jogar no jogo do tigrinho, vou ficar rico, comprar um carrão. Gente, essa fantasia só vive no mundo do pecado e na treva e na escuridão, chamada fantasia de Adão. Isso não tem fim, isso não tem finalidade, não tem telos, não tem lugar. Você pode até ter uma montanha-russa, por quê? Porque a vida é feita de oscilação. Você pode até ter uns dias bons, mas um dia vai dar ruim para você. Porque a fantasia é pó, é breve. Como dizia Salomão, é a brevidade da vida. Tá fazendo sentido até aqui mesmo? Eu sei que eu estou falando muita coisa, né? Que eu vou embora amanhã, eu estou falando tudo aí. Mas somos uma família, meus irmãos, reaprumados no Evangelho da Paz, ligados pelo sangue, tendo acesso ao mesmo Espírito. E essas coisas nos tiram todo o estrangeirismo do nosso coração. E graças a Deus, mesmo nós sendo tão imperfeitos, porque eu e você somos pecadores, imperfeitos, né? No processo de santificação, fomos salvos, seremos salvos, mas estamos sendo salvos, é verdade? Tem algum santíssimo aqui? Excelso? Não, né? Somos pecadores, gente. Quando o irmão te dá um conselho, você está ouvindo um pecador, tentando acertar as escrituras. Por isso nós temos que ser bereanos. E aqui eu já entro no penúltimo ponto que eu quero tratar com vocês. Eu gosto muito de Jeremias 17, quando o profeta diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem. É um texto muito conhecido, né? E tem até o jargão, né? As irmãs de oração, maldito homem que confia no homem. A gente fala nas nossas famílias, né? Aí vira para um e fala, cara, eu não acredito muito nele não, maldito homem que confia no homem. A gente sai usando esse texto e nem entende, né? Quem já ouviu isso? Fulano foi acreditar no fulano, já dizia a palavra, né? Maldito homem que confia no homem. Quem já ouviu isso? Mas o texto não fala isso. O texto está contrapondo duas coisas. Se você for ver em Jeremias 17. O texto está contrapondo não você e o seu irmão, mas o homem e Deus. O texto contrapõe a autoconfiança com a teoconfiança. O texto não está contrapondo a sua confiança própria no confiar no outro. Ele fala que aquele que confia em si mesmo é como um arbusto no deserto, seco. Mas aquele que coloca a sua confiança no Senhor é como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Então, na verdade, essa vida de autoconfiança, eu só confio em mim mesmo, eu não confio em ninguém não.
É exatamente o que Jeremias 17 está denunciando. Mas Davi, se não é para confiar no homem, como eu posso confiar em alguém? Está no próprio texto de Jeremias 17, se a gente for ver. Eu ouço alguém procurando as escrituras, procurando o Espírito e honrando o batismo da igreja. Então, por exemplo, quando eu escuto o Gabriel, eu não quero abraçar a carnalidade do Gabriel, né, toda a parte ruim do Gabriel. Não, mas eu sei que ele é alguém redimido, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor chamou ele, eu sei que o Senhor resgatou ele. Então nós podemos... Isso é ceia. Quando nos reunimos para ceiar, colocamos o Senhor no centro, estamos honrando o batismo uns dos outros. Sabendo que não, essa pessoa morreu com Cristo. Então, se ela morreu com Cristo, ela ressuscitou com Cristo. E eu posso ouvir Cristo através da vida dela. Eu não quero ouvir o Gabriel, eu quero ouvir Cristo. Eu não quero ouvir você, eu quero ouvir Cristo. Então, quando você está falando algo para mim, você pode estar todo errado. Mas se eu encontro Cristo nas suas palavras, eu paro e ouço. Porque não é sobre ouvir alguém. É sobre Deus pode usar alguém para me abençoar. Essa é a nuance. Por isso que nós somos livres como igreja, gente. Nós não somos partidários. Né? Não, se eu sou desse partido, eu não escuto aquele partido. Não, nós somos livres como igreja. Nós podemos escutar o mais santão e no meio do seu discurso falar assim, cara, mas isso é meio zoado, acho que isso não abraça isso não. Por quê? Porque todo mundo é pecador. Mas também nós podemos encontrar graça nos lugares mais improváveis. Então, escutar uma pessoa que ninguém dá moral, mas, cara, mas isso aqui Deus está usando ela para falar comigo. Nós somos livres, meus irmãos. Nós não andamos de acordo com os nossos pedigrees. Nós andamos de acordo com Cristo. Está fazendo sentido? Então, eu não confio no homem, mas eu sei que Deus usa homens para falar comigo. Está fazendo sentido, gente? A gente vive num mundo de desconfiança. Essa é uma das maiores tendências das próximas gerações, a desconfiança. Não sei se vocês sabem, mas a geração Z é um fenômeno. Isso era uma crescente até então, mas a geração Z é a que menos consome bebida alcoólica, é a que menos tem relacionamento sexual. Aí você olha e fala assim, nossa, glória a Deus. Aparentemente parece ser algo muito bom. Mas, na verdade, isso fala sobre uma desconfiança, um isolamento. As pessoas não querem mais se relacionar, confiar umas nas outras, ter diálogos, ter celebrações em conjunto. As pessoas preferem viver uma vida solo. Viver na solidão, não na solitude, na solidão da vida. Então, em um dado que aparentemente é legal, a gente vê que não é tão legal. E quando entramos no ambiente da igreja, somos contra esse curso. E precisamos confiar uns nos outros. Não porque nós somos bons, mas porque Deus pode falar conosco através dos mais improváveis. Nós confiamos no Senhor. Então, se o mais pecador foi encontrado pela graça, ele pode assentar à mesa e ele tem lugar de fala. Não porque ele é bom, mas porque ele é um batizado. Porque ele é uma nova criatura. E no meio de um emaranhado complexo chamado ser humano, tudo depravado, Deus pode emanar da sua graça e abençoar a mesa. Davi, como é que a gente sabe essa tal da confiança? A gente encontra no versículo 20. Né? Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Em outras versões, dedicado ao Senhor. Então nós não estamos no fundamento do Davi, ou de alguém, ou do cara mais famoso do Brasil, né, sei lá. Pensa aí, os pastores que você acha legal que aparecem na internet. Não. Esses apóstolos e profetas que aparecem aqui, meus irmãos, é isso aqui, ó. Vamos lá. Apóstolos e profetas. Está falando de cânon. Está falando dos homens de Deus que foram levantados e nos legaram a palavra.
Nós somos edificados na palavra, meus irmãos. É porque nós precisamos da palavra. Sem a palavra, você não consegue viver a igreja. Por isso precisamos ser bereanos, sim. Precisamos da palavra. Porque é a palavra que vai ditar o que é conselho, a palavra que vai ditar o que é mandamento, a palavra que vai ditar o que é opinião. Se eu viro para você e falo assim, cara, você fala assim, Davi, você acha que eu corto o cabelo ou não? Eu falo, cara, eu cortaria. Mas você precisa da palavra para saber que isso é só uma opinião. Não vai mudar nada, você não vai ser mais santo, menos santo. Mas se você não tem segurança na palavra, aí você escuta o seu líder falando para você, fala assim, cara, eu acho que se eu não corto o cabelo, eu vou para o inferno. Por mais louco que possa ser, gente, temos loucuras nas igrejas. Precisamos da palavra, meus irmãos. Estar muito seguro da palavra, porque talvez o cara mais zica do mundo fala uma coisa e fala assim, cara, mas eu acho que isso não está na palavra. A palavra que nos traz segurança. Então somos uma família, mas temos algo que dita a regra dessa família. Não é a minha eloquência, não é a minha liderança, não é a nossa liderança, nosso governo, não. É a palavra. É a palavra que nos faz ser família. É a palavra que nos deixa tranquilos. Porque nós não somos guiados como aqueles meninos agitados de um lado para o outro, né? Que Paulo vai falar também, em Efésios 4. Ele termina falando, né? Cresçamos em tudo, né? Não, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Então temos a nossa verdade aqui e manejamos ela com amor, para que cresçamos no cabeça. E o legal é que temos as escrituras, os fundamentos dos apóstolos e profetas, Cristo é essa pedra angular. E quando nós aprumamos todas essas coisas que a gente falou até agora, a gente vê esse edifício sendo ajustado e crescendo. É muito legal como o apóstolo Paulo não contrapõe quantidade e qualidade. Para o apóstolo Paulo parece que essas coisas não são tão antagônicas assim. De vez a gente acha que é, né? Precisamos de uma igreja pequena para ela ser muito boa, ou uma igreja grande para ser boa, sei lá. Não, tá tudo bem. Deus ajusta e Deus dá o crescimento. E o fim das coisas não é uma mera estética, o fim das coisas é ser um santuário dedicado ao Senhor. Meus irmãos, somos uma igreja que confia no batismo, que tem a dieta da comunhão, né? A ceia sendo distribuída. No fim das contas, porque a gente quer ser um santuário dedicado ao Senhor. Eu não sei se você entende do conceito, do contexto católico, né? Mas quando a gente vê ali os santuários e tudo mais, né? A gente vê um monte de santo representado ali. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre isso. Um lugar, a igreja sendo esse santuário. Um monte de santo se reunindo. Meus irmãos, nós deveríamos nos tratar assim. Aqui somos um santuário. E não para a gente ter um bom culto, mas para que isso seja dedicado ao Senhor. A Ana fala uma coisa, ela sempre fala isso, e nos abençoa muito. Que para Deus, se a gente for ver o contexto levítico, se purificar e se santificar são duas coisas que andam bem juntas. Mas tem coisa que precisa ser purificada, tem coisa que precisa ser santificada. A gente vê a lavagem da água, coisas que são lavadas pelo óleo, coisas que são remidas pelo sangue. Eu não quero estender muito sobre isso, mas o sangue de Jesus nos purifica, nos torna alvos mais do que a neve. Graças a Deus por isso, somos purificados. Mas Deus não apenas nos purifica, mas Deus também nos santifica. Qual que é o contrário de puro? Impuro, não é verdade? Mas o contrário de santo, meus irmãos, é profano. E profano é comum. Então, Paulo está propondo a gente aqui um santuário, ou seja, um destaque. Quando Deus nos santifica como igreja, Deus nos distingue. Deus nos separa. Deus nos coloca à parte, não sendo ascéticos ao mundo, mas para Ele mesmo, é algo dedicado a Ele. É por isso que a gente pode falar assim, santificado seja o teu nome, Senhor. A gente não está falando para Ele tirar pecado.
Não é, que Deus seja santo. Você está fazendo, que Deus pare de pecar. Não é isso, gente, que a gente está falando. Não é verdade? Vocês estão aqui comigo, gente? Quem me dá mais 10 minutos? Ganhei uns 50 minutos aí. Não, 10 minutinhos. Não, até menos. Mas quando a gente fala assim, seja santo, a gente não está falando para Deus parar de pecar. A gente fala, fulano é um santo. Né? O que a gente está querendo dizer? Fulano não peca. E, amém, não peca mesmo, não peque, né? E caso peque, caso venha pecar, você tem um advogado, mas que ele te lave. Mas a parada da santificação, meus irmãos, é separação. É uma vida que os reformadores diziam, corandé, uma vida diante de alguém. Então Deus pega esse emaranhado de gente complexa, imperfeita, que a gente está falando aqui, chamada igreja, e Ele fala assim, é meu. Isso é dedicado a mim. Se eles estão sobre a palavra, eles são dedicados a mim. Meus irmãos, como isso me enche de temor. Porque quando eu critico você, eu estou criticando a igreja. Eu estou criticando algo que é dele. A fofoca na igreja, ela cessa quando a gente entende que nós somos um santuário dedicado a ele. Eu vou caçoar de alguém que é um santo dedicado ao Senhor? Né? Aquela criancinha ali tem 4 meses. E se você ficar ridicularizando ele, eu vou zangar com você. Porque ele é meu filho. E você que tem filho, né, as mães, né, viram a leoa, né, quando mexe com os filhos. Né? Chegou mordido da escola, vai lá, briga com todo mundo. Quem mordeu meu filho? Quase que quer morder a criança, né? Vira, né, se transforma. A gente precisa dessa consciência que Deus é nosso Pai, meus irmãos. Mas Deus não é só o nosso Pai, Deus é o Pai dos nossos irmãos. Por isso que o conceito de Magodei deve trazer respeito uns aos outros. Precisamos nos respeitar. Nós não somos obra do acaso. Deus gastou tempo com a gente. E eu não quero ridicularizar algo que Deus gastou tempo. Então nós somos dedicados a Ele. E para terminar, nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Meus irmãos, Deus não quer apenas nos separar para Ele, mas à medida que Ele nos separa para Ele, Ele nos enche com seu Espírito. Esse é o padrão da igreja, meus irmãos. Deus nos separa, Deus nos ajunta e Deus nos enche com seu Espírito. O enchimento do Espírito, meus irmãos, não é uma mera opção para os carismáticos. A gente tem sido muito abençoado na Igreja One, como Igreja One, no imperativo que o próprio apóstolo Paulo, né, fala em Efésios também, sejam cheios do Espírito. A gente tem aprendido que ser cheio do Espírito não é uma escolha pentecostal. É uma diretiva bíblica para a igreja. Eu não sou cheio do Espírito porque, eu não sei se eu vou ser cheio do Espírito porque eu tenho que ver qual que é a minha teologia, se eu acredito mesmo nisso. Não. Eu preciso ser cheio do Espírito. Há um imperativo para mim. A Bíblia fala assim, cara, caso você ache legal, seja cheio do Espírito. Não. Seja cheio do Espírito. Meus irmãos, precisamos como igreja dessa urgência. Precisamos ser cheios do Espírito. Se queremos viver igreja como as Escrituras nos propõem, precisamos do Espírito. A W. Tozer vai dizer que nos acostumamos a fazer igreja sem o Espírito. A W. Tozer vai falar que, infelizmente, se o Espírito fosse tirado da terra, a maioria das igrejas continuariam a fazer as mesmíssimas coisas. Porque a gente aprende. A gente aprende a pregar, a gente aprende a fazer louvor, a gente aprende a cuidar das crianças, a gente aprende a vir todo domingo, levantar a mão, dar o nosso dízimo. Não, meus irmãos, nós não podemos fazer isso por um mero aprendizado de repetição. Por mais que seja bom, a repetição é boa, mas a gente não pode entrar no automático. A gente não pode entrar no lugar onde a gente nem sabe mais aonde está o Espírito. Onde o rito, ele é esvaziado por uma vã repetição. Não. Eu gosto de ritos. Eu acho que o rito faz parte. Eu acho que a liturgia faz parte. Nós somos seres litúrgicos. Mas Deus quer encher a nossa liturgia com a sua vida. Porque uma liturgia sem vida é uma liturgia para nós mesmos.
Uma liturgia sem vida é uma liturgia para apenas massagear o nosso ego. Então Deus nos separa como um santuário dedicado ao Senhor, mas não só isso, mas como uma morada do Deus vivo, pelo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Fica de pé comigo, eu quero orar por você.